Vamos formar mais um preço? No vídeo de hoje nós vamos descobrir como calcular o preço e quanto cobrar pelo sabonete artesanal. Antes da gente iniciar a precificação, se você chegou agora no canal e não conhece o meu método de precificar aqui do quanto cobrar, aproveitando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou a Angélica Rodrigues, eu empreendo desde 2017, atuo com marketing para pequenos negócios desde 2019 e aqui neste canal eu te ensino a minha fórmula de precificação que eu desenvolvi na prática, estudando, juntando uma coisa aqui, outra ali, um método muito minucioso que eu já utilizei em todos os produtos que eu já vendi no decorrer de toda a minha jornada empreendedora, que é bem extensa, inclusive. Eu tenho um método, então, de precificação que eu utilizo em todos os vídeos aqui do canal, então se você ainda não conhece esse método, é sempre importante que a gente inicie o processo de precificação definindo um produto muito específico. A gente faz ficha técnica de produto, mas a gente define um produto muito específico para poder precificar, que é o que vai ajudar a gente a comparar depois com a concorrência, chegar num preço competitivo de mercado. Então, no vídeo de hoje eu estou usando de exemplo um sabonete artesanal de maracujá de 100 gramas, ok? Você vai entender o meu processo, a minha fórmula de precificar, e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo utilizar essa fórmula para qualquer outro cheiro, outra fragrância de sabonete, inclusive em outros tamanhos também que você faça. E eu também preciso te informar que todos os dados que eu vou utilizar aqui são fictícios, eu não trabalho com saboaria, nunca fiz, não faço a menor ideia de como são os processos de produção. Peguei algumas referências na internet para poder te explicar uma fórmula de precificação bem precisa, à prova de falhas, adaptada para este produto. Então, no nosso modelo de hoje, nós vamos precificar um sabonete de maracujá de 100 gramas e bora lá entender como que funciona esse processo de precificação. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então vamos começar. Além do produto, que já está aqui muito bem exposto para você, vai ser o sabonete artesanal de maracujá de 100 gramas, eu também preciso definir, antes de precificar, qual é o rendimento da minha produção aqui. E eu estou considerando uma produção mínima viável. Vamos pensar numa receita mínima de produção de sabonetes que mais seja viável você produzir, considerando hoje a sua estrutura de trabalho. Então, nós não estamos falando de indústria que produz grandes e grandes quantidades e também não vamos produzir uma única unidade de sabonete porque não faz sentido. O mais viável aqui é que a gente prepare uma receita que eu peguei fictícia na internet, uma formulação, aliás, que vai nos dar aí mais ou menos um rendimento de 5 barras de 100 gramas, ok? Reforçando mais uma vez que estou usando exemplos fictícios, é importante que você meça e pese tudo que você utilizar na sua formulação para poder ficar mais preciso esses cálculos. E a minha precificação ela é feita em 5 passos. O primeiro deles é listar todos os processos em que se passa a produção desse produto. Então, para o sabonete, eu estou considerando aqui que nós temos a formulação, que é montar a fórmula do sabonete ali, não sei nem se é este nome que utiliza, tá? E depois nós temos o processo de embalagem desses sabonetes, vai ser desenformar e embalar. Eu acredito que dê pra gente unir esses dois no mesmo processo, você já tira da forminha coisa simples e já embala ali também imediatamente. Se você tiver mais algum outro processo que você faça, uma embalagem diferenciada, por exemplo, você vai fazer uma embalagem diferenciada, um acabamento que você faça com um terceiro processo, suponhamos que você faça uma flor de uma outra fragrância para poder agregar nessa, montar um kit, eu não sei como é, mas o teu produto final, que no nosso caso vai ser um sabonete quadrado em barra de 100 gramas, tá? Eu tenho esses dois processos que eu vou considerar na minha precificação. Se você tiver mais processos, precisa incluir aqui. Definiu os processos de produção em que se passa para você entregar pronto esse produto para o cliente? Eu preciso basicamente fazer o sabonete, embalar e entregar para o cliente. São só 2 processos simples, tá? Agora nós vamos levantar os custos de cada um desses processos, porque eles vão possuir custos diferentes. Principalmente se você tiver outros processos inclusos aqui, você vai precisar considerar isso também. Para descobrir os custos de cada processo, eu vou usar a minha planilha aqui que eu já montei para a gente poder adiantar a aula. Você pode fazer isso aqui no papel, na calculadora, no celular. Quiser montar no Excel como eu fiz aqui, é muito simples, tá? Basicamente, eu separei os processos. Então, eu tenho aqui a fórmula do sabonete que a gente vai fazer e depois a embalagem. Como eu disse, vão ser só esses 2 processos. E eu vou listar aqui
nessas colunas, como vocês estão vendo, os itens que eu comprei, quanto eu paguei, quanto veio nessa compra e quanto eu uso aqui na minha formulação de sabonete, tá? Eu vou fazer esse processo todo aqui para os itens que eu utilizo na formulação e para os itens que eu utilizo na embalagem. Na embalagem vai entrar um papel que eu use para embrulhar o sabonete. Eu considerei aqui um adesivo que eu vou colocar para finalizar, para fechar o papel. Se você utiliza uma fita para dar um laço, você vai colocar nessa etapa também. Se você coloca num saquinho, vai nessa etapa também. Tem um outro processo que é a embalagem do transporte. Você colocou o sabonete individual em cada um dos papéis ali e tem mais uma caixinha que você coloca que vai para transportar o item, para o cliente levar o sabonete, vai depois dentro de uma outra sacolinha para ele levar, você inclui aqui também. E aí você só precisa cuidar que aqui nós vamos calcular o preço da unidade. Se o cliente comprar 5 unidades, a embalagem de transporte ela entra depois como custo no final do pedido. Ela não pode entrar individual aqui em 5 vezes, né? Então avalia se você vende muito unitário e você gasta uma sacolinha para o cliente levar a unidade, ou se você vende em quantidades maiores e gasta uma caixa grande para poder incluir todos os itens que o cliente comprar num único pedido, tá? Precisa separar dessa forma, vocês vão entender que os cálculos são feitos de forma bem precisa. Então eu peguei na internet aqui, em alguns canais do YouTube, com a ajuda de inteligência artificial, todos os itens que nós utilizamos para fazer um sabonete. Eu tenho base, glicerinada transparente e branca, corante ou pigmento amarelo, extrato de maracujá, lauril, que eu não fazia ideia deste nome, que é o que deixa o sabonete espumoso. Acho que depois desse vídeo de precificação, talvez eu já esteja apta a produzir sabonetes. Brincadeiras à parte, essência de maracujá doce, sementes de maracujá desidratadas que estavam no vídeo que eu encontrei no YouTube. Mas vamos lá, eu tenho aqui mais ou menos que eu pesquisei na internet o preço de cada um desses itens, quanto vem. Aqui na quantidade adquirida nós trabalhamos sempre com a unidade menor de medida existente. Ou seja, tudo que eu comprei em quilo, aqui no caso da base glicerinada, eu paguei R$18 em 1 quilo. Eu vou colocar aqui 1.000, referente a 1.000 gramas. Então, tudo que é quilo eu converto em gramas, tudo que é litros eu converto em ml, tudo que é metros eu converto em centímetros. Sempre uma unidade de medida abaixo, até porque aqui na quantidade utilizada, normalmente a gente utiliza a unidade de medida abaixo. Então, a gente calcula dessa forma. Então, aqui eu paguei R$18, comprei 1.000 gramas e vou utilizar nessa formulação aqui, nessa receita, não sei, 400 gramas dessa base. A outra, a branca, eu paguei 30, vem 1.000 gramas, eu vou usar 100 gramas. Corante eu paguei 17 em 100 ml, eu vou usar 5 ml, que serão 5 gotinhas, por exemplo. Extrato de maracujá, paguei R$19,95 em 30 ml, vou utilizar 15. Esse lauril eu paguei R$27,54, lauril, não, sem me perdoar a ignorância. Vem 1 litro, são 1.000 ml, eu vou utilizar 7 ml na minha formulação. Essência de maracujá, caro isso aqui, paguei R$127 em 1.000 ml e vou utilizar 25 ml aqui na minha formulação. E as sementes, paguei R$14,45 em 20 gramas e uso umas 5 gramas mais ou menos. Fictício, reforçando mais uma vez, você vai colocar certinho a sua quantidade de uso, tá? E o que essa planilha faz aqui automaticamente? Eu vou pegar o que eu paguei, dividir pela quantidade que eu comprei adquirida e multiplicar pela quantidade que eu uso na minha receita. E aí eu vou ter o resultado final aqui, certo? Então, R$18 dividido por 1.000 vezes 400, total de R$7,20. E aí vai repetir isso para cada um dos itens. Valor pago, divide por quanto veio, vezes quanto utilizei. No final nós vamos somar tudo. Então nessa etapa de formulação eu tenho um total de R$28,02. Eu vou colocar aqui R$28,02. E aqui depois na etapa de embalagem, peguei na internet aqui um papel próprio para sabonete, pago cerca de R$23,62 em 20 unidades. Eu vou usar 5 porque rendimento da minha formulação aqui é de exatamente 5 barras de 100 gramas, ok? Então, todo esse custo total de R$28 vai ser para produzir os 5 sabonetes. Logo, eu vou calcular as embalagens para os mesmos 5 sabonetes. Então, paguei 23, vem 20, multiplicado por 5, vou utilizar um papel para cada sabonete. E adesivo, considerando que você comprou uma folha, pagou R$5, veio 15 adesivos e eu vou usar 5 também, um para cada sabonete. Então, de embalagem, nós temos um total de R$7,57. Eu vou colocar aqui também.
E agora a gente vai somar esses custos e vamos dividir por 5. Então, R$ 35,59 eu gasto para poder produzir as 5 barras. E agora nós vamos dividir R$ 35,59 por 5. E nós descobrimos que cada unidade do meu sabonete sai a R$ 7,18, tá? Aqui os insumos para produzir e a embalagem para entregar isso aqui pronto para o meu cliente. Agora, no nosso passo 3, nós vamos descobrir o custo de mão de obra para produzir esse produto, que é onde mais pega e muita gente acaba calculando isso aqui de forma errada. Como que eu faço para calcular mão de obra? Eu sempre começo pesquisando o piso salarial do segmento em que eu atuo. Aqui neste caso eu vou procurar pelo piso salarial de um artesão, porque futuramente, se você for contratar um colaborador para o teu negócio, você vai pagar para ele o piso salarial atual, vigente aí no ano em que você estiver. Então, no Google, eu tenho aqui uma média, inclusive para artesão, artesanato. Eles falam que não tem nada regulamentado por lei, inclusive, mas que fica numa média aí de 3.080 a 3.388. Eu vou colocar 3.500 para a gente poder ter uma base considerável e acredito que seja o ideal para pagar aí um colaborador. Então, suponhamos que o piso salarial deste colaborador seja de R$ 3.500 de um artesão que vai produzir esses sabonetes. E agora a gente precisa descobrir a jornada de trabalho dessa pessoa que recebe os R$ 3.500 por mês. Então, suponhamos que essa pessoa trabalhe 22 dias no mês, o restante ela folga, e 8 horas de trabalho por dia. Então, sabendo que essa pessoa ganha R$ 3.500 no mês, a gente precisa descobrir qual é o valor da hora de trabalho dessa pessoa. Então, eu vou pegar aqui primeiramente os R$ 3.500 dividido por 22 dias no mês. O dia desse artesão é R$ 159,09. Se a gente dividir pelas 8 horas trabalhadas, cada hora dessa pessoa custa R$ 19,89. Esse é o custo da hora trabalhada desse artesão. Agora a gente precisa considerar o seguinte: dentro dessa hora trabalhada, quantas unidades de sabonete essa pessoa consegue produzir? Qual é o rendimento de produção dentro de uma hora trabalhada? Aqui tem alguns pontos interessantes para a gente avaliar. Por quê? Basicamente, eu preciso derreter todos os itens aqui da formulação, e se eu tiver espaço e estrutura para fazer essa receita 3, 4 vezes mais, eu consigo o quê? Acelerar a minha produção, compreende? Então eu não vou calcular mão de obra em cima de uma receita se eu tenho estrutura para derreter, misturar todos os itens aqui e fazer até 4 vezes mais quantidade de sabonete dentro da minha hora. Só que mesmo que isso seja possível, e aí imagina uma indústria que tem maquinários gigantescos e ferramentas gigantescas para trabalhar, mesmo que isso seja possível, realmente em uma hora dá para eu fazer umas 5 receitas dessa formulação se eu quisesse, só que você precisa avaliar se a sua estrutura permite isso. Então, qual o máximo que a sua estrutura hoje permite? E aí nós temos que considerar o fator embalagem, o processo de embalagem também. Então, eu vou considerar que em uma hora eu consiga produzir uma receita dessa formulação que me rende 5 barras. Em uma hora eu consigo montar todas elas. Tenho tempo de esperar esse sabonete solidificar, não sei se é assim que pronuncia, ficar sólido ali. E nós temos um outro porém também, que esse prazo de espera para o produto se transformar, semelhante a um bolo que a gente assa no forno, a gente não pode considerar enquanto você está esperando o sabonete se tornar sólido, enquanto você está esperando um forno assar o seu bolo. Eu não posso permitir que o meu cliente pague mão de obra por esse tempo em que eu não estou produzindo nada. Então, assim, se a gente considerar no contexto correto da coisa, dentro dessa 1 hora de trabalho, esse artesão precisaria estar produzindo outras coisas. Então, você vai montar caixas para kits, vai montar suas embalagens, cortar um papel, cortar a base glicerinada ali para fazer outras formulações. Então, a gente tem que pensar num tempo produtivo, numa hora realmente produtiva. Então, o que eu gosto de fazer para ter esses dados bem precisos é precificar a mão de obra para cada um dos meus processos também. Calcular uma mão de obra só para formulação, porque daí eu posso considerar, com a minha estrutura atual, que eu faça 4, 5 receitas de uma vez. Depois eu calculo mão de obra só para embalagem separadamente. O primeiro vídeo aqui do canal eu te explico essa fórmula, eu destrincho ela com você.
e lá você vai ter uma base melhor para entender como calcular esses processos aí separadamente. Depois que a gente fechar o preço aqui desse sabonete, você vai lá assistir o outro vídeo. Tem que terminar aqui primeiro para o outro fazer sentido. Aqui você vai conhecer os processos e lá você entende a fórmula, ok? Então, saindo deste, você vai lá no outro que vai fazer mais sentido. Você vai entender como precificar separadamente aqui cada um dos processos, tá? Mas eu vou pegar aqui todos os processos unificados, tá? E eu vou continuar mantendo a nossa formulação base aqui com rendimento de 5 barras. Então, eu vou considerar que em 1 hora essa pessoa consiga produzir toda essa formulação, montar e depois desenformar e embalar todos os meus 5 sabonetes de 100 gramas cada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o preço da hora, R$19,89, e dividir por 5. Então, eu vou saber que de mão de obra para cada sabonete, eu tenho aqui um total de R$3,98. Então, o custo de mão de obra de cada unidade de sabonete vai sair R$3,98. Eu já posso deletar esses outros itens aqui. Nós vamos para o nosso próximo processo, que é encontrar os custos fixos ou também semifixos, como eu chamo. Esses são aqueles custos que talvez você tenha ouvido por aí falar, que são os custos incalculáveis, gastos incalculáveis. Energia, gás, luz, internet, telefone, coisas que você não consegue calcular, mas eu vou te provar que é possível sim calcular dentro do preço do teu produto e incluir isso aqui dentro do custo do seu produto também, porque é muito importante. O processo é muito semelhante ao que a gente fez ali com a mão de obra, tá? Eu também prefiro separar por processos, encontrar os custos fixos só da formulação, só da embalagem. Lá no outro vídeo você vai entender a fórmula e vai fazer mais sentido, mas vamos considerar aqui uma base para a gente chegar nesse resultado final. Nos custos fixos eu vou incluir tudo aquilo que envolve a minha estrutura para poder trabalhar, produzir, entregar pronto para o meu cliente todos os meus sabonetes aqui, todas as minhas 5 barras. Então eu tenho a minha estrutura onde eu produzo, se tem aluguel, energia, gás, telefone, internet para eu me comunicar com o cliente, contato com o fornecedor, isso é importante para o produto existir, para a venda existir também. Eu gosto de incluir também nessa lista materiais de limpeza que você utilize, porque a gente vai utilizar, se a sua produção não alterar assim drasticamente, mais ou menos os mesmos materiais de limpeza. A gente vai manter ali uma quantidade média que a gente utiliza. E por que eu chamo fixos? Porque eles não alteram, como o aluguel não altera, a sua internet e telefone você paga todo mês a mesma coisa, e nós temos os semifixos, como água, luz, que às vezes tem uma alteraçãozinha, os materiais de limpeza, às vezes um mês você usa um detergente a mais que um outro mês. Para considerar essas possíveis variações, eu gosto de fazer uma média de tudo que eu gastei nos últimos 6 meses desses insumos. Então, você vai montar uma listinha lá, aluguel, gás, luz, internet dos últimos 6 meses. Juntou tudo, calculou tudo, divide de novo por 6. E aí você vai ter a média dos seus gastos mensais de todos esses insumos de um mês, que é o que a gente precisa para chegar no cálculo aqui, certo? Se você não tem esses dados dos últimos 6 meses, pega só do último mês. Mas eu vou considerar que eu gaste R$3.000 hoje de aluguel, internet, gás, luz, telefone. A minha casa, trabalho em casa, por exemplo, né? Faço trabalho caseiro, artesanal, e em casa os meus custos são esses mensais, R$3.000. Agora nós vamos descobrir também o custo desses insumos por hora, para a gente dividir pelo rendimento e saber quanto vai custar esses insumos dentro do nosso produto. Então, 3.000, eu vou pegar aqui, dividido por 30, são 30 dias que tem o mês, dá R$100 por dia. Então, desses insumos, eu vendendo ou não, todo dia eu pago R$100 disso. Eu vou pegar agora 100 dividido por quantas horas tem o dia? 24 horas. Então, a minha hora tem um custo de R$4,16 de todos esses insumos. Agora, a gente vai de novo dividir pelo nosso rendimento. Se em 1 hora eu produzo 5 unidades de sabonete, eu vou pegar o custo da hora, dividir por 5, e eu vou ter aqui um resultado de 0,83 centavos de custos fixos ou semifixos para cada um dos meus sabonetes. E agora a gente já pode somar tudo para a gente chegar no resultado final. Eu tenho aqui 7,11, que é dos itens ali da formulação e tudo mais, R$3,98 de mão de obra por cada sabonete, 83 centavos de custos fixos e semifixos também por cada sabonete.
E o nosso total aqui é de R$ 11,92. Esse aqui é o nosso passo 5. Nós acabamos de descobrir o nosso preço mínimo de venda. Deixa eu te falar uma coisa agora. Isso aqui é só metade do trabalho. Nós acabamos de descobrir o preço mínimo de venda. Esse aqui a gente calcula com os números, tudo que a gente usa, tudo que a gente gasta, milimetricamente calculado, como você acabou de ver. Agora, o preço de venda do produto, por quanto você vai vender o seu sabonete, é um outro trabalho à parte que a gente precisa fazer. E esse preço em que o sabonete será vendido, a gente não utiliza fórmulas calculadora e números, a gente trabalha em cima de estratégia. Por que estratégia, Angélica? Porque nós temos que considerar oferta, demanda, datas sazonais, clima, tempo, qual é a função que esse produto cumpre no seu negócio, se nesse momento esse produto tem função de injetar dinheiro no teu caixa, tem função de aumentar a percepção de valor da sua marca como um todo, qual é a função que esse produto vai cumprir no seu negócio. E para você organizar esses processos estratégicos para definir o preço de venda do seu sabonete, eu criei esse guia Preço é Decisão. Nele eu reuni 10 capítulos para te ajudar a tomar essa decisão estratégica sobre quando você deve cobrar um pouco mais sobre os seus produtos, considerando o mercado e concorrência, que eu já vou te mostrar já já. Quando você pode cobrar menos pelo teu produto, quando é estratégico abaixar o seu preço, como que você pode analisar tudo isso sem depender exclusivamente da concorrência e ter controle total sobre o preço de venda do seu produto. Aqui, por exemplo, no Mercado Livre, tem gente cobrando R$19 nesse sabonete. Na Shopee, eu encontrei por R$15,63. O nosso custo mínimo ali está em 11 e alguma coisa. Como que a gente faz para fechar esse preço realmente? Será que eu acompanho o Shopee? Será que eu acompanho o Mercado Livre? Até aonde você pode chegar com o seu preço? O mais importante é que você tome essa decisão de forma estratégica e não simplesmente compare esses preços que vocês estão vendo aqui e coloca de forma aleatória no seu produto. Então esse é o guia que vai te ajudar a tomar as melhores decisões sobre quanto cobrar pelo teu produto de forma muito mais estratégica e vai te ajudar a tomar as suas próprias conclusões sobre o preço de venda do seu sabonete. E junto com esse guia você também recebe essa minha planilha aqui do Excel mais completa e de forma automatizada para te ajudar a calcular todos os custos aqui separado por processos. Então você nem vai precisar se preocupar em montar tudo isso aqui do zero para poder calcular os seus custos. Eu vou deixar o link desse guia aqui no primeiro comentário fixado para você acessar depois, mas agora vamos olhar com calma para essa concorrência que a gente acabou de avaliar. Como eu te disse, aqui no Mercado Livre tem gente vendendo um sabonete semelhante aqui a R$19 e eu vi um outro aqui que aparentemente é uma foto de inteligência artificial, né? Por R$15,63 na Shopee. A princípio, a primeira percepção que eu tenho ao olhar para o produto, eu já vejo o quê? Valor em relação à embalagem, sofisticação, acabamento e refinamento, até na montagem do produto, que esse daqui ele tem uma base branca embaixo e esse outro aparentemente é só maracujá mesmo. Tem alguns outros formatos aqui, mas eu estou considerando esse. Então, quando a gente olha para a concorrência, para comparar preço, isso é uma das etapas. Lá no guia você vai encontrar N outras também, para poder avaliar antes de tomar a decisão de por quanto cobrar, inclusive entender estratégias que fazem valer a pena você cobrar mais ou menos, precisa avaliar. Lá o guia vai te ajudar a tomar essa decisão. Mas aqui o que a gente pode observar primeiro de percepção de valor, né? Ele tem um refinamento maior. Então você vai olhar para o teu produto e pensar se ele é mais semelhante a isso aqui, a essa qualidade, a esse acabamento, a essa finalização, ou se é mais semelhante com esse outro aqui, que não tem a base branca embaixo, a embalagem não segue o mesmo padrão ali da outra, que eu particularmente achei mais sofisticada, mais cara de artesanal, percebo um cuidado maior. Então a gente tem que avaliar primeiramente se o produto realmente é semelhante. Então nos custos que a gente fez aqui, nesse meu exemplo, tem inclusive aqui nos itens da formulação a base glicerinada branca, justamente porque ele é esse produto aqui, com a base branca e a parte de cima só amarela de maracujá, diferente desse. Então, meu produto se assemelha mais a esse. Fora isso, eu vou avaliar também o posicionamento da marca. Como eu disse, essa daqui me parece mais sofisticada, tem uma pegada mais artesanal, embora eu acho que essa seja uma foto de inteligência artificial, mas eu preciso considerar o posicionamento da marca.
Será que essa daqui está querendo vender só por volume? Está buscando ganhar na quantidade? Será que essa outra aqui está buscando um reconhecimento de marca, uma valorização do mercado? Esse preço mínimo de venda, o que ele faz é te dar uma margem de segurança. A partir daqui, você agora tem que tomar a decisão sobre quanto você quer cobrar por esse produto, a depender dos seus objetivos. Então, se você também está querendo ganhar, você precisa injetar caixa, você quer ganhar no volume, talvez cobrar mais barato seja mais estratégico. Se você quer construir marca, reconhecimento, construir mais percepção de valor, talvez cobrar mais caro seja mais inteligente e estratégico para o teu negócio. O guia para essa decisão vai te ajudar a clarear essas ideias e esses pensamentos. Depois você clica no link do primeiro comentário fixado para poder garantir sua cópia do guia e eu te vejo no próximo vídeo.